Eu me irrito que esse negócio sempre passa pra frente. Pronto, tá tudo certo, né, gente? Tá gravando, tá? Então, gente, é a primeira vez que eu uso esse template, maluca, que você já viu a apresentação. Começa a me difamar não, João Pedro, tá gravando, tá? Me deixa um pouco em paz, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu já trouxe aqui, né? Não vou ficar me apresentando, porque eu estava conversando com vocês há 15 minutos atrás, tem necessidade nenhuma. Mas, primeira coisa que eu já queria falar com vocês, eu não lembro, não sei se vocês lembram, ou se o João Pedro fez o que eu pedi para ele fazer, né? Ele mandou, ainda bem. Eu mandei uma mensagenzinha para vocês há um tempo atrás, falando sobre o que eu ia falar aqui e tudo mais, e que eu queria que vocês já pensassem em algumas questões. Não vou trazer ninguém aqui no SUS para falar, putz, eu quero isso e tudo mais, mas já para deixar na cabeça de vocês que quando eu terminar a situação, se ninguém já levantar a mão para perguntar alguma coisa, eu vou perguntar pelo menos alguma coisa que cada núcleo sente que é o maior problema agora, para a gente já tentar pensar em alguma coisa um pouquinho mais específica, beleza? E isso aqui eu já vou falar para vocês, mas vocês me conhecem, vocês já sabem que eu não quero ficar falando sozinha, apesar de João Pedro falar que eu gosto de fazer monólogo, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Como eu sempre gosto de explicar como é que a gente vai seguir na apresentação. Primeiro eu vou fazer uma introdução, vou falar desse novo desafio, que algumas estão tendo e outras estão vendo pela segunda vez, né? Como é que a gente pode se preparar? Algumas questões na prática. Aí eu também já fiz um compilado de dicas e boas práticas que eu acredito que são legais. Vou falar um pouco de gestão de projeto, porque, né? Eu adoro. E algumas coisas para guardar sempre durante todo esse novo mandato de vocês, beleza? Faz sentido nenhum me introduzir, mas assim... Oi, Evelyn. Deixa eu ver que chegou. Vamos lá, mas... Sou Renata, estou indo para o 7º período. Quando eu fiz essa apresentação, eu fiquei, assim... realmente impactada. Ai, muito obrigada, gente. Vocês são muito fofas. Como é que foi minha jornada na Argos? Eu fui consultora de negociação, fui líder da estruturação dos serviços de Comex, que vocês não devem mais aguentar ouvir, pelo menos de mim. Diretora de projetos e opinava de tudo, né? Quem conheceu sabia. E hoje em dia eu sou estagiária na área comercial. Então, Gabi, você que vai ficar na área comercial, se quiser alguma dica, cá estou levando porrada todo dia. E aí, o que eu sempre falo para vocês, toda vez que eu faço alguma coisa para falar de palestrinha ou algo do tipo, as dúvidas vocês podem fazer na hora ou depois, eu não me incomodo. Inclusive, eu acho que às vezes quando a gente fala logo no momento, agrega mais, mas vocês que sabem, anotem, gente. Eu não sei mais quantas vezes eu falo isso, mas assim, literalmente é muito mais fácil a gente guardar coisas que a gente acha que são importantes. Então, tipo assim, eu falei alguma coisa e vocês tiveram um insight com essa coisa. Pega um trequinho e já vai anotando, porque é muito mais fácil da gente absorver. E façam nesse momento um brainstorm e, para isso, participem. Eu estou aqui para poder ajudar vocês, apesar de eu estar aqui também matando muita saudade, então... Mas eu estou aqui, em primeiro lugar, para ajudar vocês. Então, eu consigo fazer isso da melhor forma possível se vocês falarem para mim o que está acontecendo. Beleza? Primeiro, parabéns para todas vocês por terem sido eleitas. Algumas, primeiro cargo da diretoria, outras, um novo desafio, e alguns, não largar o osso nunca mais, né, João Pedro? Mas tudo bem. E assim, essa jornada, gente, sem brincadeira, quem já participou sabe que é isso mesmo, mas quem não, vale muito, muito, muito a pena, gente. Eu não tô falando, tipo, em todos os sentidos. Ajuda muito a gente a crescer do lado pessoal, do lado profissional. O currículo agradece demais. Então, assim, fiquem tranquilos que vocês estão muito bem encaminhadas já, tá? Mas, sem delongas, eu já vou falar um pouquinho do que eu, mera mortal, acredito ser liderança. Para mim, tem alguns pilares importantes. Primeira coisa, é uma oportunidade. Para vocês que estão aí nesse cargo agora, exatamente, ninguém sai daqui desempregado, gente. É muito bom. É uma oportunidade que, claro, a gente pensa primeiro no lado profissional. Então,
agrega muito, porque fazer parte de uma empresa júnior já é um diferencial, sem dúvida nenhuma. Mas você ir para um cargo de liderança numa empresa júnior faz com que você tenha experiências muito mais impactantes para você conseguir colocar uma coisa relevante no currículo. Então, assim, é muito interessante, abre muita porta. E pro lado pessoal também, que eu acho que funciona muito para a gente entender o que a gente gosta, quais são as habilidades que a gente tem que a gente deveria trabalhar, quais são as que a gente tem e que são, tipo, muito fortes já. Então, assim, para mim, a minha dica é invistam muito nesse período que parece ser longo, mas é muito curto, passa muito rápido, para vocês tirarem o máximo possível disso. Quem está entrando em um outro cargo, tipo, dá aquele, tipo, dá uma acelerada em como você quer melhorar, qual é a parte estratégica que você quer colocar no seu currículo e tudo mais, porque vai funcionar muito, tenho certeza. Além disso, é responsabilidade. Não, assim, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa, principalmente os novos, que vocês já estão entrando aí com o processo seletivo, eles vão olhar e vão falar assim, tá, quem é a diretora da minha área? Essa pessoa, para mim, é a referência. Ela tá ali por algum motivo. Então, obviamente, a gente tem responsabilidade em relação ao que a gente faz. Do jeito que a gente age nas coisas que... Gente, sem problema quem não puder ficar com câmera, tá? Tá tudo bem, eu adoro ver vocês, mas, tipo, se estiver atrapalhando, tá assistindo, fica tranquilo. Mas, assim, se vocês... No modo que vocês agem em relação a quando tá em grupo, assim, tipo, em reunião, no modo que vocês falam, como vocês resolvem o problema, tudo isso vira forma que a pessoa tem como exemplo. Então, assim, é óbvio que isso é uma responsabilidade, mas é sempre importante falar que errar faz parte, e é importante, não seja uma diretora que nunca erra, porque isso não existe, vocês só não vão estar falando. E é importante a gente falar que às vezes a gente fala, olha, não deu certo, pensei que era isso, não era, deu uma merda, mas tá tudo bem, a gente vai contornar, porque isso humaniza a pessoa, entendeu? E isso é importante também. Mas para mim, o que eu sempre penso é, age da maneira que você gostaria que o seu núcleo agisse. Então, você quer um núcleo que seja participativo? Seja participativa. Você quer um núcleo que fala, se comunica bem? Se comunica. Às vezes não é uma coisa que a gente tem natural, então a gente tem que trabalhar bastante. Mas vale muito a pena, porque a gente vê que é um espelho essa relação, tá bom? Vamos lá. E equipe. Não adianta a gente ser o gênio da vida e não ter uma equipe que condiz com o que a gente está pensando, com o que a gente está querendo atingir. Se a sua equipe não está, assim, em consonância com você, não vai dar em nada. Então, assim, invistam no desenvolvimento do núcleo como estrutura da Argos, né? Então, numa área mais de organização mesmo, mas invista nas pessoas que estão ali também. Porque são elas que vão fazer, de fato, o núcleo andar para frente, para trás ou ficar estagnado para sempre, né? Então, é ali que a gente consegue ter a base para saber se a gente vai ter uma boa liderança ou não. Eu posso falar e posso dar um biscoito aqui para minha antiga filha, que eu tinha uma equipe foda. Então, elas faziam com que qualquer boa ideia que eu tivesse se tornasse muito melhor depois, entendeu? E qualquer coisa que eu não tivesse vendo ou não tivesse percebendo da forma que deveria, elas estavam prestando atenção. Então, realmente vira uma relação muito importante para a gente conseguir atingir objetivos ou não, tá? Vamos lá. E aí, como que a gente se prepara? Né? Eu fiquei pensando, eu já fiz essa apresentação, porque eu sou bem ansiosa, há mais de um mês. Mas, quando eu fiz isso, eu fiquei pensando como é que a gente pode tentar internalizar alguns pontos antes de fato, ser o diretor, tá? E tem algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeira, observação e comunicação. Eu vou destrinchar tudo, mas assim, simplesmente prestem atenção no que vocês acham que funciona ou não. Vocês já estão fazendo isso, né? Mas se comuniquem com as pessoas que já passaram pelo cargo ou com pessoas que estão no seu próprio núcleo para entender, cara, o que você não gosta daqui? O que você acha que é muito bom? Esse tipo de feedback é o que vai botar para vocês as primeiras partes de uma estrutura do que vocês querem fazer de fato na prática, tá? Além disso, que eu acho que já é super importante, estudo. Dá para fazer tudo
no achômetro? Dá. Mas não dá para ir muito longe sem você pesquisar. Então, se você quer fazer, vou dar alguns exemplos, tá? Se você quer fazer uma boa nova estrutura de gestão de projetos, você vai ter que estudar sobre isso. Não adianta. Então, você vai ter que ver alguma coisinha que não precisa ser nada tipo, eu vou virar um mestre nisso. Não precisa, mas você vai ter que procurar um pouco mais. Isso cabe para todos os núcleos, tá? Alguns eu vou conseguir apontar um pouco melhor o que de repente seria interessante, outros não, porque eram muito assim longe da minha área, mas eu tenho certeza que qualquer núcleo que a gente estiver falando aqui, o estudo de alguma área vai fazer muito bem para vocês, porque vai clarear a mente e vai conseguir dar mais instrumento para vocês chegarem onde vocês querem chegar. E planejamento e metas, né? Que não sou eu se não falar isso. Então, se vocês têm alguma coisa que vocês querem alcançar, coloque isso como meta e se planeja para chegar nisso. Sejam realistas, né? A gente tem 6 meses, vocês vão ver como 6 meses vira nada, gente, vira pó. Você fala assim, Jesus, eu queria alcançar o mundo. Eu dei, sei lá, uma volta no bairro. Era isso que é isso que você consegue fazer. Então, assim, anotem tudo o que vocês querem fazer, mas na hora de planejar, tenha muito claro quais são as prioridades que vocês têm, para vocês não se desesperarem que, eu não estou conseguindo fazer tudo que eu queria. Normal, ninguém consegue. Vamos lá. Tô correndo falando, gente, porque eu sou Galvão Bueno. Então, tudo bem. Vou continuar aqui. Liderança na prática, para mim, tá? Coisas que eu acho que funcionam dando um pouco mais de clareza. Primeira, organização. Se alguém aqui não é organizado, meu Deus, por favor, passem a ser. É muito difícil você ter noção do que você precisa fazer, do que a sua equipe precisa fazer e o que a DE precisa fazer ao mesmo tempo. Eu já estou com super orgulho disso, que eu soube que vocês estão com esse Notion. Então, assim, qual é a ferramenta que você mais gosta? Isso não é a maior coisa, mas tenha uma organização. Eu gosto bastante de Google Calendar, eu gosto do Notion, eu faço uma misturinha das coisas. Mas para você conseguir entender tanto as suas próprias atividades como o histórico do seu núcleo e o que você planeja fazer, você precisa de organização. Então, assim, vamos deixar tudo bonitinho. E também você traz calma para quem você está liderando. Porque se você não tem organização, você não vai ter como entregar de fato qual é a prioridade das coisas. Então as pessoas vão achar que tudo tem que ser feito ao mesmo tempo, todo mundo vai ficar estressado e ninguém quer isso, né? A gente quer o pessoal o mais calmo possível. Consistência, eu sei que é mal papo coach, tá? Mas é a verdade. A gente não consegue nenhum tipo de resultado do dia para a noite. Hábito é super importante. Então, invistam em realmente ter paciência em conseguir fazer as coisas que vocês querem com o tempo, porque é assim que vocês vão conseguir, tá? Um outro ponto que eu acho que é muito importante, eu tinha muito isso perto de mim, é mão na massa. Eu sei que parece de ridículo a gente falar assim, a pessoa está na diretoria de uma empresa júnior por prestígio. Você fala, putz, você nem ganhou um centavo por conta disso. Mas tem gente que é assim, né? Deus ajude essa cabecinha. Mas não façam isso. Vocês já foram consultores, todas vocês, consultoras, e vocês sabem como é que tem que ser feito o trabalho. Então, façam junto com a equipe. Isso traz muita diferença. Eu lembro que esse foi uma das primeiras coisas que eu ouvi falar e eu nem tinha percebido que eu estava fazendo. Mas você, ao mesmo tempo que você está ensinando para as pessoas que não tinham nenhum tipo de familiaridade com aquele processo, você também está mostrando para elas que você não está a nenhum tipo de um patamar acima. Não, você está num cargo de liderança, mas você é mais uma consultora, você faz igual, você também passou por aqueles perrengues. Então, assim, meio workaholic. Se tiver, que isso também foi um feedback da minha equipe, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo.
acalma o teu coração, tá? Faz uma coisa ou outra, ensina e tal, mas assim, não vai também falar assim, não, eu vou fazer tudo porque eu acho isso super interessante. É interessante, mas né, não pira, pelo amor de Jesus Cristo. Então, só para vocês, quem aí tem essa mania, vai entender exatamente o que eu tô falando. O outro que eu falei com vocês, que é desenvolvimento, para mim, é muito importante. A premissa que quando eu entrei na diretoria era, eu quero que o projeto saia melhor do que entrou e eu quero que cada uma que entrou aqui saia melhor do que entrou. Para mim, deu certo. Eu acho que todo mundo saiu melhor do que entrou e projetos também. Mas é assim que a gente tem que pensar. A gente não está ali só para manter alguma coisa ou para fazer o mínimo. A gente está ali realmente para trazer o bom trabalho que a gente tem para aquele núcleo. Então, e pensar que você, de algum jeito, conseguiu impactar no desenvolvimento de uma pessoa é muito, muito legal, gente, sério. Tipo, você vê o crescimento dos seus consultores, você fala, gente, são os meus babies, por isso que para mim são todas as minhas filhas. Então, é muito gostoso. Vocês vão ver que é prazeroso fazer isso. E a última coisa, antes de falar dali do selinho que está à esquerda, é a inovação. Eu acho que é importante a gente sempre, quando está entrando num ambiente novo, e vocês vão estar entrando na diretoria, é que questiona os processos. Porque às vezes, quando a gente já está habituado a fazer, a gente não presta muita atenção. Tá dando certo, não tá? Poderia ser melhor. E quando você é novo, você tem essa visão muito mais clara disso. Você fala, putz, por que vocês fazem desse jeito? E não tenham medo de questionar. Não precisa querer mudar tudo só porque você quer mudar. Isso às vezes não faz sentido. Mas pelo menos tenha um olhar crítico e sempre tente trazer algo novo que é válido para ou para o núcleo ou para a diretoria, né? Porque na minha visão, toda pessoa que é da diretoria tem duas equipes, o seu próprio núcleo e a diretoria. Você está sempre trabalhando com esses dois departamentos, assim. E para mim, primeira coisa de tudo, não adianta ter o resto, tanto que tem um selo, é a comunicação. Eu acho que não existe a gente fazer qualquer coisa sem se comunicar. Mas a gente tá num cargo de liderança, nossa senhora, só piora. Para você conseguir entender as pessoas que você está liderando, entender os processos, fazer andar de A para B, você precisa se comunicar. Então, assim, não é falar assim, putz, mas eu sou tímida, eu sinto que às vezes eu não sou tão clara, ou então eu sou muito direta nas coisas, não tem problema nenhum. Todo mundo tem área para melhorar em comunicação. Eu, quando entrei na diretoria, eu falava, cara, para mim, sempre foi o feedback que eu dei para mim mesma. Eu preciso melhorar minha comunicação. E isso, para mim, era o ponto central, porque eu falava, gente, se eu não souber me comunicar com o meu núcleo, eu não vou saber fazer mais nada. Então, assim, tem videozinho sei lá, de TED Talk, tem vídeo no YouTube, tem artigo sobre isso, tem coisas que são bem acessíveis, que a gente consegue começar a colocar em prática muito fácil e que, de fato, ajuda a gente a se comunicar melhor. Então, é uma coisa que eu recomendo demais para vocês procurarem, tá? Deixa eu continuar. Ai, gente, sério. Ao invés de botar na água, eu tirei. Vamos voltar aqui. Ai, Deus. Por enquanto, alguma dúvida, gente, enquanto isso? Eu não tô vendo ninguém, então só fala aqui, porque eu Tudo certo. Tô tranquila, amiga. Tudo certo aqui também. Então, que maravilha. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô falando merda. Tá perfeito, amiga. Tá sim. Obrigada. Fofa. Vamos lá, vamos voltar, porque esse negócio quis me flopar aqui. Pronto. Esse Wi-Fi também que tá de centavos hoje, tá ótimo. 3 anos pro negócio aparecer. Show. Agora vamos lá, gente.
Esse negócio vai carregar aqui aos poucos. Tá aparecendo para vocês? Tá. Beleza. Vamos agora para as dicas, tá? Eu dividi aqui, para tentar ser o mais didático possível, em 3 áreas, tá? Para a gente pensar, de fato, como é que dá para agir de etapa em etapa. Então, no período de cogestão, o período de cogestão vai até quando? Para tentar entender. Dia 8. É isso. 8? É. Dia 8 é a nossa posse. Tá. Então, no final do mês que vem. Não, olha só, mas é o primeiro que tem ainda o diretor antigo como vigente. Então é dia 8, né? Amado, que isso? Não, eles devem entrar. Deve ser dia 1º de agosto. Por quê? Gente, tá tudo bem. Mas se você acabou de falar que acaba 29 a cogestão, Mas e agora? tudo bem, tá tudo bem, tá? Vamos lá. Com o diretor antigo vigente, que isso já deve estar acabando. O que eu acho que é importante? Vocês primeiro se dedicarem a entender a parte estrutural da Argos. Aí eu sei que todo mundo vai querer me xingar, porque são porre, mas acreditem, é muito importante. O que é ação colaborativa, que agora é colaborativa, né? O que é NPS, o que é CSAT, o que é esse tanto de coisinha que tá lá no site da Brasil Júnior e que eu já tô começando a esquecer, claramente. E que faz sentido para a gente, como liderança, saber sim, porque, os consultores nunca sabem, tá? Não adianta, eles nunca lembram. E eles vão querer perguntar para alguém, aí é bom que você saiba. E segundo, para você ter ideia de como você pode sempre estar em consonância de o que é a meta da Argos, assim, na área mais geral, e como o seu próprio núcleo pode ajudar naquilo ali, tá? Tipo, a gente é cluster 2, eu lembro dessas coisas assim. Vamos lá, continuando. Reuniões periódicas com o diretor vigente. Eu não sei como é que está acontecendo com vocês agora, mas eu acho que é muito, muito, muito importante. É o momento dele falar para vocês o que está funcionando, o que ele acha que ainda tem que trabalhar muito, ou o que ele achava que ia funcionar e acabou que não deu certo. É a hora de realmente você ver a experiência da pessoa e falar as suas próprias ideias, porque ele pode te ajudar em alguma coisa, já de cara. Então, para mim, essa troca de experiência é muito importante. Anotar as ideias, né, sempre. Então, tive a ideia de colocar isso em prática, já deixa anotado. E vai vendo depois como é que é a viabilidade, mas não para antes de anotar aquilo ali. E pesquisar ou criar, depende do qual é a preferência de cada um e qual é a necessidade de cada núcleo, como é que você vai controlar as atividades do seu núcleo. Vai ser por Pipefy, vai ser pelo Notion, vai ser pelo Google, tanto faz, por um Excel, mas é bom que você já tenha isso estruturado, porque é uma partezinha meio operacional que, enquanto você não está no cargo mesmo de diretoria, que vocês vão ver que vai pegar a sua agenda com força, você já fez isso. Depois, que é o início da sua própria gestão. Para mim, gente, não tem melhor momento para você se conectar com o seu próprio núcleo. Então, assim, principalmente agora que vocês vão receber novas pessoas, isso é, assim, é o timing, gente, sério, sem brincadeira. É muito, muito importante e é muito mais fácil fazer logo no início. Então, dicas que eu acho que são interessantes. Cria ritual de interação com o pessoal. Então, por exemplo, vou falar o que eu tinha quando eu era diretora. Eu tinha 2 tipos de reuniões. Primeiro que eu tinha reunião toda semana. E graças a Deus a gente se gostava, porque aí as pessoas, pelo menos, não se cansavam de se ver toda semana. Mas para mim, faz muito sentido ter reunião toda semana. Uma semana era uma reunião de atualização. Então, era uma reunião em que todo mundo falava dos projetos que estavam acontecendo. E aí a gente fazia um brainstorm, o que dava para fazer, o que não dava, e até mesmo todo mundo ter ideia do que está acontecendo, porque deixar as coisas ilhadas não é bom. A pessoa perde todo o senso de identidade do próprio núcleo.
E a outra eram umas reuniões de debate que a gente fazia, né? Que era um pouco de como que a gente aprendia, exatamente. Uma ajudava a outra, era tipo, muito bom, gente. Sério, a gente tinha ideia, a gente dava um pouco de uma enlouquecida, às vezes, sim, mas a gente também tinha muita ideia. E a outra é uma reunião de debate ou então de capacitação, se dá para falar assim. A gente trazia, né, algum tipo de assunto que a gente queria debater, se aprofundar, e aí uma fazia algum tipo de apresentação e a gente começava a conversar sobre isso. Para crescimento, para desenvolvimento de núcleo, isso é muito efetivo, porque você já tem aquele horário marcado, você não precisa criar uma nova coisa, e você também tira um pouco do cansaço de ficar sempre atualizando, nunca trazendo uma coisa nova, um novo conhecimento. Então, eu acho que era um bom tipo de equilíbrio, tá? E outra coisa que eu acho que isso, com certeza, vai depender um pouco de cada núcleo, tá? Essa parte de como vocês vão dividir a rotina de reuniões, porque depende da demanda de cada um. Mas essa outra parte eu acho que todos vão conseguir fazer com facilidade. Feedback. Tenha cultura de feedback com o núcleo. Não só feedback, assim, as pessoas, de isso ser uma coisa corriqueira de fazer em reunião, fazer no próprio grupo e tudo mais, uma entre a outra. Mas também eu tinha com as meninas, de 15 em 15 dias, um formulário que eu mandava para elas de feedback. Então eu perguntava se elas estavam satisfeitas com as atividades internas do núcleo, as atividades externas, se elas estavam se sentindo bem. Aí era uma pergunta mais pessoal que foi muito de cagada mesmo que eu fiz. Eu falei, cara, ninguém vai responder que tá mal para mim aqui. Simplesmente porque, né, não existe isso. E eu dei muito com a cara na parede com isso, porque as pessoas falavam. Botava lá o númerozinho e depois eu ia conversar com a pessoa estava com alguma situação. E aquilo ali melhorava muito, porque eu tinha ideia do que estava acontecendo com aquela pessoa, então eu conseguia medir qual era o meu nível de cobrança, qual era o meu nível de suporte. Eu sempre deixava muito claro, né, que GP estava ali para ajudar ela se ela precisasse, mas que eu também estava. Então, assim, é importante para você entender não só a área prática do seu núcleo, mas entender as pessoas que você está trabalhando, porque isso faz muita diferença também. Segundo ponto, investir no recebimento, né, dos novos membros. Não, assim, não só num ponto de conexão, porque eles vão sentir que eles fazem parte de alguma coisa. Se quando eles chegam tem um tipo de fato, uma forma de você dar boas-vindas, mas em questão de conteúdo. As pessoas se sentem muito perdidas quando elas entram. Apesar de a gente fazer o processo seletivo, ensinar esses seres humanos, chega e ele fala, eu não sei fazer isso. Você falou, oh, Deus, o que eu fiz? É normal. Você tem que, de fato, ir aos poucos dando um pouquinho de conhecimento de cada vez para poder fazer com que aquelas pessoas se sintam mais confiantes em fazer as tarefas do núcleo. O que acontecia em projetos? Vou dar sempre esse exemplo, gente, porque é da onde eu tenho experiência, mas cada um faz o que faz sentido. Em projetos tinha uma imersão. Então a gente falava de todos os serviços de Jesus Cristo, né? Cansava pra caramba. Sim, a gente falava de todos os serviços. Como é que funciona o núcleo em relação à organização? Como é que é a nossa rotina? O que é esperado? Quais são as habilidades que a gente espera? Quais são as coisas que a gente mais trabalha? Para a pessoa entender aonde ela está entrando. E além disso, numa área um pouco menos técnica, uma coisa que eu acho que faz muito sentido é, quando você receber os novos membros, faz algum tipo de contato com eles logo de cara, individualmente e em grupo. Quando as meninas entraram, eu primeiro pedi para ter uma reuniãozinha com elas, que foi muito rápida. Foi, acho que, sei lá, 20, 30 minutos, com todas elas. Já não me lembro qual foi a ordem, se eu fiz primeiro com todas elas ou depois eu fiz individual, ou foi o contrário. Foi o contrário, você fez primeiro individual, depois com todo mundo. Amém, que alguém ainda lembra. Então, eu fiz primeiro a individual e depois com todas elas. Foi um pouco difícil, assim, de botar todo mundo na agenda de uma forma rápida? Mas vale muito a pena. Por quê? Primeiro eu conversei com elas, foi isso mesmo. Primeiro eu conversei com elas individualmente, porque eu queria que elas me conhecessem e que elas não tivessem medo, né, entre aspas, de falarem. Então, se elas já estão falando ali comigo,
É um canal mais fechadinho, não tem outras pessoas. Para quem é tímido, isso funciona muito bem, porque você já está criando um laço com a pessoa antes dela se expor a não sei quantas, né? E a imersão de projeto sempre foi aberta para todo mundo. Então, eu não sabia quantas pessoas eu ia ter na imersão. Eu precisava primeiro me conectar com o meu núcleo, né? Óbvio. Então, assim, eu tinha 20 minutos de conversa com cada uma para poder entender, tipo, a Ana é desse jeito, a Maria é de outro jeito, a Yasmin é de outro jeito, e elas já entenderem quem é a Renata também. E depois eu tive uma só com elas, em um grupinho já, de todas as novas, para já criar um pouco de conexão. E, gente, deu certo no futuro. Então, assim, eu acho que quem conseguir fazer isso, mal não vai fazer. Faz muito sentido, inclusive, tá? Depois, rever todos os processos que o seu núcleo faz. Então, como é que é toda a parte mais de organização, de rotina, e ver o que dá para melhorar e o que você acha que faz muito sentido manter. E cria um calendário para... Não precisa ser uma coisa tão detalhada, mas para a base do que você quer ter como meta do núcleo. Uma dica que eu dou é, coloca 3 grandes metas no máximo, e não é tipo gigantes, são grandes, porque não tem tempo para fazer tanta coisa, tô falando para vocês. Põe 3 grandes metas e coloca isso no calendário. Você vai ter outras metas que você tem na cabeça, isso nunca termina, mas pelo menos você já tem uma ideia de quando você quer ter cada coisa, tá? E sempre na gestão, eu continuo falando dessa parte de consistência, mas coisas que eu acho que fazem sentido também. Façam uma divisão de tarefas que é justa, tá? E que foque no desenvolvimento. O que isso quer dizer? Tentem deixar as pessoas experimentarem a maior quantidade de coisas que elas podem experimentar. Porque isso vai agregar muito para o desenvolvimento delas. Se elas estiverem sempre fazendo uma única coisa, elas vão ficar muito boas naquilo, que é muito legal, é um tipo de estratégia, mas que, na minha humilde opinião, na empresa júnior, o que é mais legal para a gente é fazer o tanto que dá, o máximo que a gente puder. Então, se você puder também dar essa experiência para os consultores, é o máximo, tá? Mantenham os objetivos do núcleo alinhados com os objetivos da Argos. Isso também é uma coisa que é importante, porque às vezes a gente quer uma coisa para o nosso núcleo que faz super sentido na nossa cabeça, a gente acha o máximo, não sei o quê. Você leva isso para a diretoria fala, tá, mas a gente está precisando agora do seu núcleo X. E aí é um balde de água fria, mas assim, sejam práticas nessa hora, porque você também está fazendo parte de uma coisa muito maior que é a própria empresa. Então, às vezes, a gente tem que dar um pouco de prioridade em alguma outra parte para conseguir entregar o que a gente precisa, tá? Façam escolhas baseadas na comunicação com a equipe, o máximo que vocês puderem, conversar com a equipe sobre o que está acontecendo, o que vocês acham que eles, né, fariam, como é que eles pretendem abordar qualquer coisa, é a melhor coisa. Porque você está agindo como o representante daquilo ali. Se você é um representante, você precisa representar o que as pessoas acham. Então, se comuniquem para vocês saberem o que cada um está pensando, tá? E por último, não tenham medo de falar e também não... E façam o máximo que vocês podem para que ninguém tenha medo de falar o que pensa. Ah, mas às vezes não é o mais legal, é uma crítica e tudo mais. A gente tem jeito para falar esse tipo de coisa. O pior é não falar, tá? Tô falando porque eu acho que, assim, isso foi uma coisa que eu tinha dúvida durante muito tempo quando eu tava na Argos, porque eu sempre fui tagarela, eu sempre tive muita ideia, mas que eu continuei fazendo e que no final das contas, para mim, o balanço foi positivo. Falar o que eu achava foi positivo. Teve horas que as pessoas concordaram comigo e ok, e deu uma coisa boa. Teve horas que as pessoas discordaram e também ok, a gente tem que aprender a lidar com isso. E teve horas que eu estava errada, e isso também faz parte, tá? Então, assim, pelo menos vocalizem o que vocês acham para que vocês aprendam também em grupo a resolver as coisas, tá? E mesma coisa para os consultores. Por enquanto, tudo bem, gente? Show? Ok. Esse aqui foi uma coisa que eu acho que
daqui hoje em dia só tá o João, eu não sei se ele lembra. Isso foi uma capacitação que a gente teve, que foi muito boa. Eu gostei muito. Com um cara de uma consultoria de São Paulo. Era empresa já sênior, não era júnior, não. E ele falou pra gente uma coisa que a gente falou assim, poxa, a gente quer que as pessoas... Meu filho, eu já saí. Não tem como te chamar mais velho do que isso, tá? Eu acho que uma das coisas que ele falou pra gente que mais fez sentido foi justamente quando a gente falou assim, a gente queria que as pessoas tivessem mais autonomia. A gente sente que o pessoal não tem tanta autonomia, não age tanto sozinhos, assim, sabe? Eles se sentem inseguros, tem muita insegurança em agir. E ele falou de uma coisa que eu nunca mais esqueci, que foi caos controlado. Ele falou, as pessoas, elas se desenvolvem de diversas maneiras. Sim, show. Mas uma coisa que é infalível é quando tem algum tipo de problema e você tem que resolver. Não tem a quem recorrer, não tem para onde correr, você literalmente tem que enfrentar aquilo ali. Você vai aprender a se segurar e a resolver aquela situação. Às vezes com muita dificuldade? Sim, por isso que é um caos controlado. Você não vai jogar ninguém na fogueira, pelo amor de Deus. Você vai saber medir o que a sua equipe consegue lidar para que eles resolvam problemas. Mas são problemas reais. Você não vai criar nada para enganar a criança, não, tá? Então, quando você tem algum tipo de situação... Vamos fazer aqui uma ideia, uma hipótese, tá? Você tá com um problema no núcleo, vou fazer um bem tranquilo, tipo, projetos, tá com um problema num projeto, com o cliente. Eu, como diretora, já sei desse problema. E já tenho algumas ideias na minha cabeça de como a gente pode resolver. Mas eu vou ficar calada. Eu vou chegar na reunião e eu vou falar, gente, a gente tá com esse problema, é isso, eu vou relatar tudo direitinho. Eu vou falar, o que vocês acham que a gente tem que fazer? E aí eu sei que às vezes é difícil a gente calar a boca. Eu tenho muita dificuldade. Mas cala a boquinha um minuto e as pessoas vão começar a falar. E aí você deixa aquele momento delas digerirem o problema, elas vão tentar se organizar, alguém vai dar algum tipo de ideia, aí o outro vai complementar e tudo mais. E você vendo que o negócio vai andando incrivelmente. Então, toda vez que vocês puderem fazer isso, não quer dizer que todo o problema vai ser resolvido dessa maneira. Mas quando você puder dar esse tipo de experiência para a sua equipe, ela vai crescer muito. Ela vai aprender que ela consegue lidar com esses problemas e como que ela pode lidar. Porque uma vez que aquilo ali é resolvido, a pessoa vira e fala assim, cara, não é que a gente resolveu aquilo ali? Ainda dá um pouco de autoconfiança, que é justamente a forma da gente tentar melhorar um pouco essa área de insegurança que às vezes acontece nos consultores, tá? Aí eu coloquei aqui, né, que o exemplo que eu tenho na minha cabeça toda vez que eu penso isso é soltar a bicicleta da criança, sabe? Quando ela tá aprendendo a andar, já sem rodinha. Você tá ali do lado, se der merda, você vai segurar aquele ser. Mas ela tá fazendo tudo sozinha. E você tá deixando aos pouquinhos ela andar daquela maneira que ela já aprendeu a fazer, tá? Eu acho que isso é o máximo. Eu gostei muito desde que a gente aprendeu. E aqui, né, meu amorzinho da vida, gestão de projetos, né, que eu acho que é a habilidade que todo líder tem que ter, não importa se a gente está falando com GP, se a gente está falando com ADM Fin ou com projetos mesmo que já carrega no nome. Isso é uma coisa que todo líder tem que ter e, para mim, toda pessoa que não quer ter uma surpresa por semana, tá? Porque a gente sabe o ponto de merdinha que acontece, né? E aí eu vou ser bem sucinta aqui, até porque depois eu deixo até o link da apresentação que eu já fiz sobre gestão de projetos, que tá bem mais detalhada, tem 1 hora de eu falando, então, assim, quem não se cansar hoje, fiquem à vontade. Mas tem alguns pilares, na minha opinião, tá? E o que você... Onde você começa, né? A primeira coisa é ciência das demandas. Então, é simplesmente saber o que precisa ser feito. É isso. Você começa daí. Comunicação, que, né, gente, é tipo arroz com feijão, vai com tudo. Organização também. Você precisa disso para gerir projeto. Um projeto só já precisa, mas projetos em plural, você vai precisar disso. Mapeamento de processos, que é muito importante para você ter ideia de histórico, então o que funciona, o que não funciona, o que já foi feito e como você pode melhorar ou o que precisa ser feito ainda. Então,
Mapeamento de processos também é hiper importante. E se eu não estou com a memória muito ruim, tem uma capacitação da Atuar, de mapeamento de processos na minha memória, então não tá ruim. Então, muito obrigada. Flexibilidade, tá? Porque a gente planeja uma coisa e às vezes não acontece o que a gente planeja. É normal. Então, vamos aprender também a ter um pouco dessa flexibilidade para conseguir chegar aonde a gente quer. E comprometimento. Isso sempre para a gente conseguir, de fato, conseguir alcançar aquela meta final, que sempre é quebradinha em várias mini atividades, tá? Mas vamos lá. Eu coloco aqui um passo a passo, só para não deixar vocês sem nada. Primeira coisa que eu acho que é interessante nessa capacitação que eu deixo para vocês no próximo slide, se não me engano, eu falo do Kaizen, que é uma filosofia de sempre mudar para melhor, tá? Se eu não me engano, o Kai é mudar e Zen é para melhor, ou então esquece que eu falei isso, é outra coisa. Mas basicamente é sempre a gente tentar se superar cada vez que a gente faz alguma coisa. E como é que a gente pode colocar isso na área de gestão de projetos? Primeiro é empatizar com as demandas. E por que empatizar, né? Quando você empatiza com alguma coisa, você consegue compreender a natureza daquilo ali com muito mais clareza. Então, se você empatiza com a demanda que você tem na sua frente, você vai entender quais são as dores que o seu núcleo ou aquele projeto está passando e quais delas são mais prioritárias do que outras, para você conseguir saber o que você vai matar primeiro, tá? Depois que você entendeu isso, né? Então, é basicamente você fazer um brainstorm do que você precisa fazer e o que é mais importante ser feito primeiro. Você faz um período de definição. Então, qual é essa dor que você vai resolver? Como que você vai resolver isso, né? Então, qual vai ser o processo? Quanto tempo que isso vai durar? Então, vão ser 3 semanas? Vão ser 2 meses? Como é que isso vai ser dividido nesse período? O que você quer alcançar, né? Então, o que é necessário para você alcançar isso também? Então, eu preciso de algum tipo de instrumento, de, sei lá, organização especial? Eu preciso de algum outro núcleo junto comigo? Vai depender, mas deixe isso bem listado. E quantas pessoas? Porque se você não sabe quantas pessoas você precisa, né? Você não sabe nem como dividir esse trabalho entre elas. Parte de execução de tarefas, né? Então, é a divisão das tarefas entre todas essas pessoas que vão fazer, sempre com um update. Então, se é uma coisa que vai acontecer por 2 meses, toda semana, faz um update de como aquilo ali está andando, se está dando certo, se precisa de mais gente em alguma coisa, remanejar e tudo mais, porque isso às vezes acontece. Alguma coisa que parecia difícil é fácil, então você pode tirar alguém daquela área e botar em outra que parecia fácil e é difícil. Então, mantenha um controle próximo, tá? Revisão dos resultados, né? Então, toda vez que vocês conseguirem concluir alguma etapa, ver o que funcionou, o que não foi tão legal, atrapalhou aquele negócio, poderia ser evitado, e se o resultado foi positivo ou não. Se for positivo, maravilha, anda para frente, vai para o próximo, e se foi negativo, tenta entender o que não deu certo e o que você pode evitar da próxima vez para não repetir aquilo, tá? E sempre, já de acordo com até o anterior, adaptem o que é necessário, tá? Se você acha que aquilo ali não deu certo, faz alguma mudança para você conseguir andar à frente e não ter que passar por aquilo ali de novo, tá? Isso sempre vai acontecer, tá? Cada novo ciclo de uma mesma tarefa, né, que você divide em mini tarefas, vai ter esse passo a passo, tá? Então, ele é interessante tanto para o macro, para você pensar em uma coisa que você vai ter que dividir depois, mas também para as divisões dessa grande coisa, tá? Para essas mini tarefinhas. E aí, o que eu acho que vocês podem procurar nessa área? Porque, como eu falei, acaba dando em estudo, tá? Tem algumas muito simples, como o PDCA e o 5W2H, que são, assim, literalmente é uma frasezinha e você consegue aprender isso em um dia. Tem alguns que são um pouquinho mais complexos, que são os 4 seguintes, que é o Lean Thinking, o Design Thinking e o Agile e o Zen to Done. Gente, e assim, posso falar uma coisa? Sejam eficientes na vida de vocês. Por exemplo,
o que eu hoje em dia vejo muito falar, estando já numa empresa, Agile e Lean Thinking. Vai atrás disso. Procura, vê como é que isso funciona, como é que é um sistema básico de processo ágil. Isso sempre é pedido em empresa. Então, assim, se vocês já vêm com algum tipo de conhecimento, por mais que básico, é isso que é esperado de vocês. Vocês vão estar entrando como estagiário, não tem como pedir milagre, né? Eu tenho um material de Zen to Done, mas também teve uma capacitação, se não me engano, com uma moça da Globo aqui na Argos, que ela falava um pouco disso. Mas eu tenho esse material, se não me engano, são 20 páginas, então dá para ler rápido e ter uma ideia também de como ser mais produtivo nesse ponto. O Scrum é outro, gente, que toda hora aparece, tá? Eu vou mandar para vocês depois, gente. Que aí vocês têm já isso no negócio de vocês. E aqui também tem o linkzinho da capacitação de projetos. Eu vou depois passar essa apresentação. Aí, se vocês clicarem, vocês já vão dar no próprio canal do YouTube da Argos para me ver falar mais uma hora, tá? E aí, nesse eu falo de Lean Thinking, Design Thinking e do Agile, de forma muito superficial, tá? Não sou nenhuma expert nisso, inclusive eu quero estudar mais sobre isso para poder melhorar, mas já deixo aqui a dica para vocês. E aqui, para guardar, tá? Isso foi uma coisa, também acho que a Ana pode ser que lembre. Teve uma reunião que eu tive, uma reunião normal com o pessoal de projetos, que a gente viraram e falou assim, Rê, a gente tinha tido um problema com o cliente e tal, e eu tinha resolvido, não me lembro direito o que era. E aí viraram e falaram assim, Rê, a gente queria aprender um pouco mais de como lidar com imprevistos. Eu falei, gente, porque projetos têm muito imprevisto, né? E elas viraram e falaram isso pra mim, eu falei assim, cara, eu vou pensar em como fazer um passo a passo, porque eu nunca pensei em fazer isso, e eu vou mandar para vocês por WhatsApp, depois da reunião. E eu fiz isso, e é exatamente o que eu tô mandando aqui para vocês. Porque o que acontece? Imprevistos acontecem muito, tá? Muito. Na empresa júnior, então, ele é a natureza do nosso negócio, tá? É o tempo inteiro. E não adianta a gente panicar. Não chega a lugar nenhum. Não ajuda a gente, não ajuda a empresa. Não, é exatamente esse que eu lembro, tá? A Peak Rights foi um inferno na Terra, a gente não sabia o que fazer, mas assim, não adianta você ficar, meu Deus, a gente tem um problema, e o que a gente vai fazer, sabe? Só ficar pirando com aquela situação? Não. O que a gente pode tentar fazer, e foi isso que eu tentei colocar nesse passo a passo, é lembrando que nós somos humanos, tá? A gente vai alguma hora ficar nervosa, mas tudo bem. É primeiro tentar ter calma e tranquilizar a equipe também. Então, tipo, tá, tudo bem, gente, o que tá acontecendo? Vamos tentar entender, tá? Sempre traz pro vamos tentar entender, porque o panicar nunca funciona. Então, coleta a informação. O que aconteceu? Quem que tá envolvido? Qual é o problema? O que é de urgente nisso? Envolve outro núcleo? Não envolve? Envolve um terceiro? Porque é a partir disso aí, a partir dessas informações, que você vai conseguir encontrar uma solução. Então, primeiro, coleta todas as informações, tá? Depois, pensa e elenca, se você quiser ter essa clareza toda, as ferramentas e possibilidades que vocês têm para resolver aquilo ali, tá? Nunca vai ter só uma solução, então já trabalha pelo menos com duas para tentar resolver aquilo ali. Todo esse processo faz junto com a equipe, não deixa ninguém no escuro, tá? Eu espero que a Argos nunca passe de novo por uma coisa da Peak Rights, porque aquilo ali, a equipe tinha 30 cabeças. Então, assim... Amiga, passou. Não sei se te avisaram. Tipo, não, mês passado. Eu lembro daquele negócio de Fabi ter falado que eles estavam cobrando de novo, mas... Já rolou 2 vezes. Amiga, sim. Ah, gente, olha, realmente, é bater na portinha dele e falar, chega, a gente é pobre. Para de nos humilhar, por Pelo favor. amor de... Vocês apagaram, né? Poxa. Ah, era aquele negócio que tava dentro de Eles pegaram do histórico da internet. Amiga, gatilho. Enfim, gente, eu espero que não não passe pela terceira vez, né, agora. Deus queira que não, né? Mas, porque aquilo ali, a equipe era gigantesca, era tipo 30 cabeças, a gente fez uma reunião, assim, tipo, foi um inferno. Mas quando tem menos gente, não deixe ninguém no escuro. Sempre esteja analisando, converse com o pessoal para poder chegar numa solução junto. E no final, propõe a solução final e age em cima daquilo.
lindo falar, fácil de dizer, tudo mais, mas assim, eu juro para vocês, se vocês conseguirem pelo menos focarem no 1 e no 2, a vida de vocês já muda. Porque faz toda a diferença. Saúde, Bel. Faz toda a diferença real. Nada. Faz toda a diferença real, porque o pânico só dá merda. E aí, gente, eu vou para a parte de dúvidas que eu vou deixar já com vocês, tudo direitinho, mas eu já agradeço, porque vocês são muito fofos. Mariana já vai falar que eu acho ela maravilhosa. E eu deixei aqui para vocês o meu número, porque eu não sei se o João Pedro vai passar de fato, se passar para ele. Então, né? Vai querer me minar de tirar dúvidas das pessoas. E o meu LinkedIn, se alguém quiser. Então, bem, eu acho que já tem todo mundo aqui, né? Mas. E aí, gente, agora eu tô aqui